A graça e a paz, irmãos. Estamos orando um minutinho. Obrigado, querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, por meio de quem estás conosco, por meio de quem te recebemos, Senhor. Transferimos a Ti toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, todas as coisas, Senhor, estão nas Tuas mãos. Estamos confiando que na fidelidade do Senhor, o Senhor está conosco para nos ajudar também. Rogamos que o Senhor sensibilize nosso espírito cada vez mais, porque queremos viver na Tua presença, Senhor. Desejamos viver contigo, em união contigo. Rogamos a Ti que sejas com nossos espíritos, fortalecendo nosso homem interior, nos conduzindo, nos iluminando, nos ensinando, nos retendo perto do Senhor. Pedimos que não nos deixes nos afastar de Ti. Dificulta, Senhor, nossa saída. Retém-nos contigo. Precisamos de Tua graça e fazemos este pedido específico em nome de Jesus. Guarda-nos para Ti. Guarda-nos de nós mesmos e guarda-nos de nosso inimigo, que é o Teu. Rogamos que faças a Tua própria obra entre nós, aquele que o Senhor possa escrever e permanecer indelével em nosso ser. Nós não confiamos em nossa competência, mas confiamos na competência do Senhor. Obrigado, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Com a preciosa ajuda do Senhor, estaremos procurando avançar um pouquinho nas coisas que ontem foram introduzidas. Foram introduzidas para que tenhamos em conta que a obra do Senhor é mais profunda que aquilo que nós começamos a experimentar no início. Eu sei que a igreja em Londrina é uma igreja que tem estado caminhando perto do Senhor, desejando conhecer ao Senhor no Espírito, conhecer a verdade, e também a igreja tem recebido certos privilégios do Senhor. O Senhor tem dado à igreja muitas coisas, ainda que há irmãos novos também. Então, pensamos que o Espírito sabe em que terreno ele está. Nós não sabemos, mas ele sabe. Então, vamos a seguir vendo estas questões que estamos vendo em 3 partes e em 3 níveis. Muitas coisas se correspondem. O homem mesmo é um homem tripartito. O homem foi feito com espírito humano, com alma humana e com corpo humano. E estando isso numa situação muito diferente a como chegou a estar depois da queda. A queda afetou o homem em todas as suas 3 partes. A queda afetou nosso espírito, afetou a nossa alma e afetou também o nosso corpo. E, portanto, a salvação de Deus,
a redenção de Deus, a obra de Deus completa, também afeta de maneira positiva nosso espírito e também nossa alma e também nosso corpo. E não só isso, senão o meio no qual Ele nos colocou. Porque o resto da criação está esperando que nós, as primícias, apareçamos no nós. Pode continuar. Então vamos a ter em conta esses três aspectos. O que aconteceu com o nosso espírito? Para que Deus fez nosso espírito? O que aconteceu com nosso espírito na queda? E que acontece com nosso espírito quando recebemos ao Senhor? Também a salvação do Senhor é uma salvação nestes três aspectos e nesses três níveis. E por isso, na palavra de Deus, às vezes, há frases que, se não entendemos que Deus está fazendo um trabalho completo, e assim como o pecado afetou todo o nosso ser tripartito, assim também a salvação de Deus tem que ser tripartita também. E por isso, às vezes, tem frases que, se não compreendemos estes três aspectos que foram afetados, e, portanto, como a salvação tem que tocar esses três níveis, se não entendemos isso, às vezes pode nos parecer que existem frases contraditórias na palavra de Deus. Não são contraditórias, que parecem a nós, em nossa humanidade caída, com nosso entendimento escurecido, ou ainda sem iluminação, sem uma revelação do Senhor, não significa que a palavra mesma seja como nós não compreendemos ela. O Senhor é coerente e toda a palavra dele é inspirada, e ainda aquelas coisas que às vezes nos podem parecer contraditórias, não são, se conseguimos entender a que aspecto, por exemplo, da salvação se está referindo. Há palavras que falam claramente de que já somos salvos. E são verdadeiras e se referem a um aspecto. E há outras palavras, outras frases que se referem a que estamos sendo salvos e que temos que nos ocupar da salvação com temor e temblor, como fala, por exemplo, Paulo aos Filipenses. E é outro aspecto da salvação que também é verdadeira. E tem outras frases que quizá muitos de vocês lembrem, que fala de uma salvação futura, que se nos trará quando o Senhor Jesus seja manifestado. E fala que seremos salvos. Então, tem passagens que falam que já somos salvos, ou que estamos sendo salvos, e devemos desenvolver essa salvação, ou que vamos ser salvos. E os três são versículos inspirados, não são contraditórios, sino que se referem a diferentes aspectos dessa salvação. Eu não estou lembrando se em português existe aqui um livro traduzido e já impresso de nosso irmão Washmani, que complementa aquele outro volume grosso que tem sido publicado aqui em Brasil de vários modelos, com uma coleção de livretos, aquele livro O Evangelho de Deus, e depois foi publicado também em 3 volumes, e em 2 volumes, e em 1 volume. Mas existe como uma espécie de livro adicional, como uma espécie de, como chamaríamos isso? Como um apêndice, um complemento que tem se publicado à parte do livro O Evangelho de Deus. E esse livro, em espanhol, é chamado Perguntas e Respostas acerca do Evangelho. Está o livro O Evangelho de Deus, que
Eu sei que tenho visto bem em português as diferentes edições, e está esse outro livro que pode ser um apêndice, um complemento, perguntas e respostas acerca do Evangelho. Faço menção desse livro porque vem a complementar o que diz aquele livro fundamental de nosso irmão. Acho que esse livro vale a pena estudar na presença de Deus e estudar com os irmãos e comentar bem em ordem, no ordem que Deus deu. Porque às vezes quando lemos os capítulos isolados, em desordem, não aproveitamos a mesma coisa que quando começamos a lê-los um por um, porque um capítulo anterior é uma base necessária para o seguinte. Às vezes, em alguma parte, nosso irmão fala do dano da morte segunda, e se vemos isso separado, isolado, se nos capítulos anteriores e os posteriores, então, alguns ficam confundidos. E, se é possível, ninguém aqui conhece esse livro em português? Perguntas e respostas acerca do Evangelho? Quem conhece pode levantar a mão. Parece que ninguém conhece. Bom, em espanhol existe. Recomendo aos irmãos conseguir esse livro. Nós temos lá na biblioteca. Qualquer irmão que vai para lá, que vão muitos irmãos às vezes, pode trazer um xerox aqui. Vocês podem traduzir, pelo menos. Por que estou recomendando este apêndice? Porque muitas coisas que eu apenas vou poder mencionar, o irmão com muita riqueza coloca lá, e por isso estou fazendo esta recomendação. Nesse livro, ele faz um estudo da palavra salvação, pegando todos os versos onde ela é usada em diferentes contextos. Quando você pega uma frase delas que é inspirada de Deus, que é verdadeira, mas você toma ela isolada do contexto imediato, do contexto mediato e do contexto geral, então podemos mal entender. Sempre temos que ver as passagens no seu contexto imediato, que é a passagem onde aparece, o contexto imediato, que é a epístola, ou carta, ou livro, ou coleção de cartas ou livros de um autor, e o contexto geral de toda a Bíblia e de toda a revelação. Precisamos sempre esses três contextos para compreender cada frase. Por exemplo, como isso não foi tido em conta por alguns estudiosos da Alemanha, da escola de Tubinga, ou Tubingia, vocês falarão em português, ainda não tenho ouvido como vocês falam essa palavra, uma cidade da Alemanha, uma escola, onde houve um teólogo famoso chamado de Baur, que ele não quis reconhecer algumas epístolas paulinas como se fossem verdadeiramente paulinas, porque achava que, bom, Gálatas, Romanos, Coríntios, aí Paulo fala e reconhece essa autoria, mas noutras epístolas também de Paulo, mas que ele fala umas frases que parece que este estudioso não entendeu, porque tomou isoladas. Então, por causa de não entender esse outro aspecto da salvação, porque tem distintos aspectos, então tomou como se não pertencessem a Paulo. As epístolas a Timóteo, por exemplo, em uma delas, ele diz assim, Paulo, e a mulher se salvará gerando filhos e criando filhos, não somente tendo, senão criando, educando filhos. Sim, permanece na fé, amor com modéstia. Se alguém toma essa frase isolada, como aconteceu com Baur, vai pensar, mas será que esta frase de Paulo, quando ele está falando que somos salvos não pelas obras, sino pela fé, como é possível que fale que a mulher se salvará gerando filhos e cuidando deles, e sim, como se fosse condicional, permanecesse no amor, na modéstia, e estas coisas que Paulo disse. E Baur dizia que isso não podia ter sido
Paulo, que seguramente foi Policarpo quem escreveu isso, e atribuíram a Paulo. Por quê? Por tomar essa frase isolada do contexto imediato, do contexto imediato e do contexto geral. Mas quando você compreende os níveis da salvação, o que estava no plano de Deus e sigue estando, porque Deus não mudou seu plano, não mudou seu propósito, e ele já sabia que aconteceria a queda, e antes de ser criados e antes de cair, ele já tinha decidido nos salvar integramente. Então, a salvação tem aquele primeiro aspecto que ontem vimos, por isso nos detivemos um pouco nessas 3 palavras, fazendo algo por nós. Algo que ontem mencionamos, que alguns irmãos chamam de jurídico. É dizer, algo que ele fez a favor de nós, onde ainda nós, às vezes, nem sabíamos que fez, não tínhamos ouvido o Evangelho, mas ele já tinha feito. Decisões que ele tomou em base à sua presciência, seu conhecimento antecipado, sua presciência, e provisões que ele tomou eternas, decisões eternas, que seu filho cumpriu no tempo, mas que foram tomadas. Não sabemos em que tempo, porque não é sem tempo, é antes dos tempos, dos séculos. Ele já tinha tomado essa decisão, que é própria dele. Ele é tão eterno, suas decisões são eternas, são baseadas em um conhecimento eterno que ele tem antecipado. Por isso se fala que o Cordeiro foi imolado desde esses tempos e que a graça nos foi dada desde antes dos tempos, dos séculos. Então existe essa parte do Pai, que também faz o Filho com o Pai, o Espírito com o Pai e o Filho, que é uma parte do Pai que falou, façamos, e falei ao Filho, Adão, mas pensava no Filho, e também, claro, em Adão, que é um modelo, uma figura dele. O Senhor é um modelo e o homem é uma figura desse modelo. Então aí o Senhor decidiu, antes da fundação do mundo, e falou, façamos isto, e já ele vai fazer o que decidiu. Dice que dice uma frase em Efésios, o propósito eterno que fez em Cristo Jesus. Só que nós vamos recebendo isso no tempo, nós vamos usufruindo no tempo, e nós vamos avançando nisso. Então, como tem um aspecto da decisão de Deus e da provisão de Deus, amor eterno de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, uma decisão que diz, prevendo aquele gozo, menospreciou o opróbrio e o sofrimento que ele mesmo teria, que deve ser muito profundo e sério, mas quanto mais profundo o sofrimento, mais profundo se vê o seu amor. O amor implica sofrimento. O verdadeiro amor é a cruz. Então, essa cruz, como dizia nosso irmão Washmani, também ouvi nosso irmão Roberto Sáenz pregar uma vez lá em Chile sobre a eternidade da cruz como parte da natureza do próprio Senhor. Então temos esse aspecto aí do fazer divino, conhecendo, amando, sabendo tudo de antemão, preparando tudo para nos ajudar, e logo fazendo isso no Filho, concretando o homem no Filho, e logo nos passando tudo isso pelo Espírito, e passando isso primeiro a nosso Espírito, na regeneração, de uma vez para sempre, mas para ser aplicado à nossa alma, ao longo de toda a nossa vida, e também ao nosso corpo, primeiro vivificando ele ainda sendo mortal, e depois glorificando ele. E quando ele vem e se manifesta na glória, então nós também seremos
manifestados com Ele em glória. Então é algo de regeneração no nosso espírito e de renovação também em nossa alma, de vivificação ainda em corpos mortais e glorificação nos corpos novos. Amém? Na nova criação. Então, por isso é que se fala de salvação em presente, decidida desde a eternidade, em espírito. E se fala de uma aplicação dessa salvação ao longo de nossa vida aqui na Terra, em nossa alma. E se fala da salvação da alma. No princípio, quando ouvimos essa expressão, a salvação da alma, pensamos que se refere que nossa alma não vá para o inferno, porque Ele já nos perdoou. Esse assunto de carregar a cruz tem sido entendido de maneiras tão diversas que alguns na Idade Média pensavam que carregar a cruz era fazer uma procissão com um crucifixo. E saíam com aquela cruz pelas ruas, carregando a cruz. Hoje, claro, parece que queremos nos rir daquele pensamento. Mas assim acontece com o homem. Pensamos que a salvação era somente ser perdoados. Claro que o perdão inclui a salvação, aquela primeira parte, o que o Senhor fez por nós, e o que recebimos de maneira jurídica inicialmente. Recebimos uma condição jurídica, mas também os mesmos irmãos que falam desses aspectos jurídicos também falam dos aspectos orgânicos, que têm que ver com o que o Senhor faz em nós. Isso é chamado de orgânico. O que fez por nós é chamado de jurídico. Mas o Senhor não só muda nossa posição jurídica, sino que nos muda também a nós. Não somente nos salva do inferno, mas também nos salva de nós mesmos, que é outra coisa diferente. E também salva outros de nós. Sim, porque nós somos um perigo para todos. A menos que Deus salve os outros de nós, e também nos salve a nós de nós mesmos, e também dos outros. Deus tenha misericórdia de nós. Graças a Deus que teve mesmo. E começou, está trabalhando e vai terminar. Mas há coisas que estão no futuro. Então, quando às vezes aparecem frases, você tem que compreender que certas frases não se referem à base da salvação, como essa que estamos mencionando, que mal entendeu Paulo, e por isso não creia que Paulo tivesse escrito essa frase, que não fosse de Paulo essa epístola a Timóteo, quando disse que a mulher se salvará gerando filhos e permanecesse nesses que parecem requisitos de lei, como se fosse uma lei para as mulheres que fosse a base da salvação dela. Mas ele não está falando da base da salvação, porque ele explicou bem a base em outros lugares, e aí mesmo na carta se vê bem a base. Mas também existe o resultado dessa salvação, o fruto dela, o exercício dela em fruto, que é o aspecto orgânico, que esse tem sido mais esquecido no protestantismo. No catolicismo, eles sempre enfatizaram as obras como base de salvação, o qual também é um grande erro, porque claramente a base de nossa salvação não são as nossas obras, não é nosso caráter, mas a salvação sim toca nossas obras, mas como resultado da salvação, não como base para ser salvos. O Senhor, quando salva um homem, não somente livra ele do inferno, sino que, como estou falando, livra ele dele mesmo e livra outros dele. Sim, se eu era um assassino, agora não vou assassinar mais.
muitos já não vão morrer. Se era um ladrão, não vou roubar mais. Então outros vão ser salvos do que eu poderia ter feito para eles. E outros aspectos. O irmão Watchman, naquele livro que recomendei, aquele apêndice que chamamos, de perguntas e respostas sobre o Evangelho, entra em todas essas classes de aplicações da palavra salvação. E nós precisamos também, oxalá, poder enxergar bem estas coisas. Depois fala da salvação que virá no futuro. Então eu gostaria que primeiro estivéssemos lembrando esses versos, alguns chaves, tem muito na Bíblia, mas sempre vão começar pelos próprios de Jesus, porque Jesus é que fala todos esses versos que depois tratam os apóstolos. Geralmente nas frases dos apóstolos encontramos que sua base é o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, que lembrou, que ele falou. O Espírito Santo faria isso, nos lembrar também o sentido das coisas. Então, quando Jesus, por exemplo, segundo João, falou assim: el que ouve a minha palavra e crê aquele que me enviou, tem passado de morte à vida. Não verá condenação. Eu o ressuscitarei no último dia. Está falando somente por ouvir a palavra dele e crer. Ontem lembrávamos também aquela palavra de Jesus que falou: vem a hora. E essa hora já é agora, do momento da primeira vinda, quando ele está falando, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos. Porque quem abre o ouvido dos mortos é a palavra viva de Deus. Então, estando nos mortos, ele nos deu vida falando palavras que são espírito e vida. E elas são semente de vida imortal, da vida divina, da natureza divina. Então, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que não são palavras de homem, não são inventos, não são sonhos, é a própria palavra e o próprio verbo de Deus, e a vida e o Espírito de Deus que está chegando a nos gerando vida, porque Ele tem que ser o Criador, tanto da velha, foi Ele, como da nova, também é Ele o Criador. E nós somos renascidos pela palavra dEle, que Ele fala, e Ele nos fez renascer pela palavra que Ele teve. Então, Ele fala, e Ele fala primeiramente a nosso espírito, desde onde Ele faz o convite para a nossa alma. Às vezes não entendemos bem, mas às vezes Ele obra e nosso espírito recebe e não sabe que recebeu, não sabe por que está tão alegre, porque agora se sente como se um peso tivesse saído dele. A mente às vezes demora em compreender o que acontece primeiro no espírito, porque ele vai conquistando nossa alma aos poucos, mas chegando através do seu espírito a nosso espírito e nos iluminando. Só que sempre respeitando a nossa alma. Sempre Ele vai trabalhando nossa alma. Nossa alma precisa ser trabalhada ao longo de aqui na Terra. Mas o Espírito, ele chega direto a Ele. Mas a alma existe porque Ele quer que exista. E tem certas funções que Ele quer que nós exercitemos. Então, é compreender que Deus quer a nossa alma, que ao mesmo tempo nossa alma é preciosa para Ele, e ao mesmo tempo nos salva
de perder a alma, e ao princípio não entendemos como ele disse que temos que perder a alma para ganhar a vida, e é a vida da mesma alma. E ao princípio não compreendemos que é isso. Mas como? Salvar a alma? Acaso salvar a alma não é que porque fui perdoado, porque criei nele, já não me vou para o inferno? Não é isso salvar a alma? Não. Isso ainda não é salvar a alma. Salvar a alma, ele fala outras palavras. Ele disse que aquele que ganha sua alma, ou a vida da sua alma neste mundo, a perderá. Mas quem perda a sua alma neste mundo, a salvará. Mas podemos mal entender essa frase. Como que temos que perder a alma para ganhar a vida eterna, perdendo a alma? Pensamos que é uma contradição. Acaso perder a alma não ir para o inferno? Não necessariamente. Ainda que pode acontecer algo temporal. Há certos estágios, incluso da Geena na Bíblia. Aquele primeiro estágio que fala Tiago, que às vezes a Geena inflama nossa língua durante a era da igreja. Isso está falado pelo Espírito Santo através de Tiago. Uma função da Geena na era da igreja, afetando toda a roda da criação, usando a Geena, usando nossa língua. E algo que fala Tiago. Mas depois Jesus fala para os discípulos. E fala de que alguns correm perigo de passar pela Geena. Não está falando que é para sempre, mas está falando Geena. Durante o milênio, porque está falando do tribunal de Cristo, que é para os crentes e que tem consequências no milênio. Claro, também eternas. Mas aí ele fala, vocês lembram? Eu creio que neste caso vou ter que ler melhor que... Estou falando resumido para ir mais rápido, mas algumas coisas creio que tenho que ler com vocês. Assim que se querem ler comigo, por favor, leia para ver o segundo estágio da Geena no milênio. Geena temporal. No milênio. Para os crentes. Depois tem outro estágio da Geena, depois do milênio. Sermão do Monte. Sermão do Monte vai do capítulo 5, 6 e 7. Até aí vai o ensino do Senhor Jesus, como lembra Mateus, no Sermão do Monte. Temos que complementar também com os testemunhos de Lucas, por exemplo. Mas diz assim o Senhor Jesus no capítulo 5. Primeiro vou ler no início para ver para quem está falando. Esta passagem do Sermão do Monte tem sido chamada a constituição do reino. O reino tem a ver com a alma. Tem a ver com perder a alma em favor de Cristo para estar com Ele no reino. Incluso, vou dizer algo que oxalá não tomem isoladamente, senão no contexto geral. Incluso a lei tem a ver com o reino. Jesus falou que se você obedece e ensina um dos mais pequenos mandamentos da lei, você será chamado grande no reino. E se você não obedece e não ensina, você será chamado pequeno no reino. Não estou falando que a salvação é pela lei, me entende? Por isso não podemos tomar uma frase isolada do contexto, mas é uma frase verdadeira de Cristo que tem seu contexto certo.
mas que às vezes quando pegamos um lado e não o outro lado, então aí não compreendemos. O assunto da alma tem a ver com o reino. O assunto da salvação, primeiramente, é algo jurídico, algo feito por nós, no qual tudo foi feito pelo Senhor e nós recebimos esse presente da parte dele. Só que esse presente tem frutos, como por exemplo, as mulheres fazendo coisas porque foram salvas, não para ser salvas, sino porque foram salvas, são movidas para cuidar de seus filhos, porque Deus necessita alguém que faça esse trabalho. ¿Ve? E por isso, diz ela, se salvará não a base de sua salvação, sino o exercício, o usufruto da sua salvação, produz nela uma mudança na sua vida familiar, produz uma mudança no trato dela para com seus filhos, seu marido, a mulher virtuosa. Tudo isso é parte da palavra de Deus. Não é a base da salvação, mas é o resultado da salvação de alguém que foi perdoado, regenerado, cheio do Espírito, e o Espírito formando Cristo na pessoa ao longo de toda a sua vida. Então resulta que melhorou a situação familiar. Não que vai ser salva do inferno para sempre, baseado na debilidade dela, na sua família. Me compreende, irmãos? Porque essa frase, salvar, mas está num contexto. Não pode colocar esse contexto em outro. E não está falando de base para ser salvo, sino de fruto da salvação, que é outra coisa. Resultado espontâneo de ser salvo. E ainda quando falamos, ninguém pode ser salvo guardando a lei, mas o Espírito Santo disse, pelo apóstolo João, que é um apóstolo bem sério, muito claro, ele disse que os mandamentos de Deus não são gravosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas Paulo está falando que a carne não pode cumprir a lei e agradar a lei por si só. Mas Paulo não está se contradizendo com João, nem tampouco com Tiago. Porque Tiago se está referindo à salvação da alma. Recomendo aquele livro de nosso irmão Delcio Meirelles sobre Tiago. Muito claro. Ajuda a esclarecer muito este assunto. Não há contradição. Estão falando aspectos diferentes. E ainda, irmãos, tem frases que falam de aspectos, vou dizer, não que sejam negativos, mas para poder contrastar com os que vamos chamar de positivos. Existe uma salvação de algo negativo que entrou em nós desde a queda. Então a cruz trata com o negativo que entrou em nós. Então, isso sim é negativo, o pecado, nossa condição pecaminosa. Então o sangue nos limpa, a cruz nos libera da parte negativa. Mas também era necessário que Cristo ressuscitasse, não só que morresse, não só que derramasse seu sangue, também precisava ressuscitar, ascender e pôr no Espírito, que é a promessa do Pai, tudo que ele conquistou para ele vir introduzir o novo, o positivo, porque a cruz é para tirar o adâmico, o pecaminoso, vamos dizer até o satânico, porque essa é a origem do pecado. Então há esse aspecto de tratar o negativo através do sangue que limpa, a cruz que para com isso, sepulta isso, mas a ressurreição e a ascensão permitem que agora venha o Espírito, já não somente o sangue, sino o Espírito para nos regenerar e introduzir uma nova natureza
que essa é a parte que estamos chamando de positivo. Claro que ser perdoado também é positivo, mas estou me referindo ao negativo, ao que nós herdamos em Adão, que precisa ser limpado e apagado e tirado de nós. E também outro trabalho é introduzir o novo, a nova criação, como fala lá em Efésios. Vestir-nos do novo homem que foi criado, agora é a nova criação. O novo homem criado na justiça e santidade da verdade. Oh, essas três coisas: a justiça, a santidade e a verdade são próprias da natureza do novo homem. E é algo positivo que é introduzido a nós pelo Espírito, assim como há algo negativo que limpa o sangue. E algo negativo do que nos livra a cruz de Cristo feita a nossa cruz. Então, também nessa cruz existe uma provisão em Cristo e uma apropriação nossa da provisão. Então, às vezes parece que há uma contradição, porque diz que nosso velho homem foi crucificado, diz em Romanos, e em Colossenses diz que temos que fazer morir o velho homem. E não é contradição, não. Porque na provisão, em Cristo, já não há velho homem. Portanto, no Espírito não há velho homem. O velho homem não existe em Cristo. Ele acabou com o velho homem. Ele venceu na carne o pecado. O velho homem não existe em Cristo e, portanto, não existe no Espírito. Portanto, nós fomos crucificados juntamente com Cristo. E nosso velho homem também, no mesmo momento que ele foi crucificado. Mas isso está no Espírito, para que seja uma realidade aplicada, que tenha fruto, que vai melhorar nossa família, vai melhorar nossa cidadania ainda terrenal, muito mais a celestial. Vamos ser melhores cidadãos, melhores pais, devido não a novos mandamentos, sino à provisão no Espírito. Então, tem coisas que recebimos pelo sangue, que tratam o negativo, coisas que recebimos pela cruz, que crucificam o negativo, que terminou com isso em Cristo. Em Cristo já se terminou o problema de raças, se terminou o problema de ismos de nacionalidade, já não há, não é que não deve haver, não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem escita, nem varão, nem mulher, nem servo, nem livre, sino que Cristo é tudo em tudo, em Cristo. Há uma nova criação justa. Então, não somente existe a justificação pela fé, sino que existe um novo nascimento de um novo homem criado na justiça. A justiça infusa, infundida, não só imputação. Senão você nasceu com uma natureza nova, que ela é justa, porque é Cristo. Veja o aspecto positivo, o aspecto orgânico que o Espírito passa para nós. Também Ele é santo. Quando vamos falar de santidade, acontece a mesma coisa que com a palavra salvação. Às vezes há uma santidade que se refere a um aspecto de separação para Deus, num aspecto distinto ao aspecto orgânico. Vou dar um exemplo. Você vai ouvir que está escrito, quando Paulo está falando para a igreja, aqueles problemas que tem os cônjuges, que tem outro cônjuge, já seja a mulher, o homem, que não é crente, e que se ele consente em viver com o cônjuge que se é crente, então pide Paulo que aquele crente, cônjuge, que seu marido ou sua mulher não é crente, mas consciente em viver,
que não deixe Ele, para que os filhos agora sejam santificados. E fala da santificação dos filhos quando o crente aceita continuar vivendo com um cônjuge não crente, mas que permite que seja crente seu cônjuge. E diz, agora seus filhos são santos. Mas essa palavra santo não quer dizer que já são regenerados necessariamente, mas pelo menos estão guardados e estão debaixo de uma promessa e de um trabalho angelical e de Deus. Porque é uma promessa. Creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo. Tu e tua casa. Pode ser que tua casa ainda não é salva, mas já está assinalada para ser salva, porque é uma promessa. Você está crendo. Então, isso é separado. E o primeiro sentido de santidade, no sentido do negativo, é o sentido de separação para Deus. As pessoas são meninos, apenas alguns são muito bebês, e não quer dizer que não tenha natureza caída também. E um dia vão se encontrar e um dia vão ter que fazer a sua decisão. Mas já estão separados. Já Paulo chama de santificado num sentido. E também existem versos, por exemplo, em Hebreus, que dizem que pela oferta de Cristo na cruz fomos santificados. Esse é um aspecto que estamos falando da aplicação da cruz para tratar o negativo. Mas existe a santificação no sentido positivo. Ou seja, a natureza divina da qual agora participamos por ter nascido do Espírito e por ter o Espírito, essa natureza divina é santa, é justa, não somente uma justiça infundida e não só provista, sino usufruída. A santificação, a santidade, é também uma provisão de Deus. Que não é quando você alcança ela que você é santo, sino que você é colocado na santidade para permanecer nela. Você não somente é separado, você é regenerado. E essa nova criatura é na justiça e na santidade da verdade. Veja esse verso e vamos voltar aqui a Mateus. Efésios. Eu sei que alguns já sabem de memória, mas como pode haver novos e também na gravação, é melhor dizer a quem nos estamos referindo aqui. Capítulo 4 de Efésios, diz desde o verso 22. Enquanto a passada maneira de viver, despojaos do velho homem. Por que fala de despolhar, fazer você responsável de se despolhar do velho homem, quando em Romano está falando que nosso velho homem foi crucificado já juntamente com Cristo? Não é contradição. Em Cristo, ele venceu o pecado na carne, o velho homem nele está inexistente. Portanto, no Espírito também. Agora você foi perdoado, você foi passado pela cruz em Cristo. Agora que você tem o Espírito, então você, olha o que diz, despojai-vos do velho homem que está viciado conforme os desejos enganosos e renovai-vos, é um verbo em voz ativa, onde você é o responsável de tomar e aplicar. A terra já vos dou, mas você tem que pôr o pé. O rio já está fluindo, mas você tem que pegar a água e levar à sua boca. Isso é tomar consigo aceite na vasilha, na alma. Já está provisto a crucifixão do velho homem, mas isso fez o exercício em fé que permite que isso seja desfrutado, que essa provisão
passe a sua alma e seja apropriada por você. Isso é a salvação da alma. É permitir que ela seja permeada pelo Espírito e sua provisão. E isso é a base de nossa renovação. Então, como experimentamos a renovação? E pela renovação a transformação? Por crer na provisão e aplicar ela. Então, para a experiência se diz: despojai-vos do novo homem. Mas para a fé se diz: o velho homem já foi crucificado. O velho homem foi crucificado em Jesus Cristo. Portanto, se eu ando nele, no Espírito, eu conto. E por isso disse: considerai-vos mortos ao pecado. Não estás fazendo um exercício de Sheikh-Onolé, que diz: eu sou filho de Deus, sem incluir a Cristo nisso. Isso é só uma repetição mentirosa. Porque ninguém é novo se não é por Cristo, e se não é em Cristo e pelo Espírito. Mas quando você de verdade creu, o Espírito fez você nascer de novo, e essa nova natureza em Cristo é justa. Não só por imputação, não. É o Espírito de Cristo em você, a sua santificação, a sua justificação. A justificação às vezes tem a ver com a morte, mas tem versículos em Romanos que falam em relação com a ressurreição. Olhe, Efésios, aí está Efésios, olhe capítulo 5, já aí terminando o capítulo 4, dice assim Romanos 4, 25, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Claro que há uma justificação pela fé, e a ressurreição de Cristo mostra que ele era o Filho e que sua morte era expiatória e foi aceita. Mas que demonstra isso? Que ele era o Filho e sigue sendo, e que sua expiação na cruz foi aprovada por Deus? A ressurreição. Quando ele foi ressurreto, ele realmente era o Filho de Deus. E realmente a morte dele era por nossos pecados. Mas também há um aspecto na ressurreição. E é que agora na ressurreição, o Espírito toma a natureza justa de Cristo, e santa e verdadeira, e coloca em nós como algo nosso, orgânico. Considerai-vos também vivos para Deus, e apresentai-vos como vivos dentre os mortos, e apresentai vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque já não sereis escravos, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça, no regime do Espírito. A graça não é somente perdão, e não é somente jurídica, ainda que sim, mas não somente. Por isso, era necessário também a ressurreição, e necessária a ascensão, e necessário o envio do Espírito. O sangue nos limpa dos pecados, mas o Espírito nos faz nascer de novo. E o Espírito vem porque ele ressuscitou, e ascendeu e recebeu do Pai a promessa do Espírito, e enviou isto que se pode ver, se pode ouvir, como ele falava. Isto é o que está escrito. E estavam vindo o Espírito obrando através da igreja. Então existe esse aspecto positivo, ou seja, de infusão, não só de imputação, porque esse assunto é o mesmo assunto da palavra adopção, que algumas vezes
Temos lembrado vários irmãos isso, o irmão deles, o irmão Rodrigo Abar, que eu me lembro que tem tratado isso, o assunto da huiotesia, da palavra huios, que quer dizer filho maduro. Então, adoção não é como às vezes nós entendemos, alguém que não é nosso filho, que é filho de outro, mas nós vamos fazer como se fosse sincero. Não é esse o sentido da palavra huiotesia no grego, não é esse. É o sentido de nascer de Deus, do Espírito e ter a natureza divina, que ela mesma é perfeita, ela mesma é justa, é santa e é verdadeira, e é um presente dado a nós para nós usufruir. Não somente juridicamente, sino organicamente. Experimentar a santidade, crescer na santidade, ser edificados em Cristo. Então existe esse aspecto orgânico também na salvação. Por isso se fala da salvação da alma. Ou seja, tomar azeite na alma, na vasilha, que é isso que fala a parábola das 10 virgens. Lembrávamos de que todas as 10 virgens tinham azeite na lâmpada. Provérbios diz que a lâmpada é o espírito do homem. O espírito que todo ser humano tem, essa é a lâmpada. E o azeite é o espírito divino. E todas as 10 virgens tinham azeite na lâmpada. Todas as 10 eram pessoas regeneradas com vida divina e eterna do Espírito Santo em seus espíritos. E podemos dizer do Espírito de Jesus Cristo, que é o que Deus suministra não por a obra da lei, sino por ouvir com fé. Mas o que faz o Espírito? Nos dá a natureza dele, não só algo jurídico, não só nos perdona, agora já não somos condenados, agora somos recebidos, mas não só isso, agora somos verdadeiros filhos. Não adotados no sentido de que seguimos sendo filhos de outros como se fôssemos de Deus, mas não somos. O pai é outro, não, sim, somos filhos. Nascimos do Espírito, nascimos de Deus, nos deu potestade de ser feitos filhos de Deus. E esses filhos são justos, e são santos e verdadeiros em Cristo, em Espírito. E isso vai passando a alma. Vai passando a alma e vai nos liberando de nós mesmos e aos outros também. Porque agora do Espírito passa para a alma. Então, que fala agora das virgens prudentes, a diferença das que também são virgens, também são crentes e esperam a Cristo, mas são insensatas. Qual é a diferença? Que as prudentes, olha a frase, tomaram, verbo tomar, que ontem terminamos sublinhando esse tomar e fazer. Tomaram consigo. Que é consigo? Que é o si mesmo? É a alma. Jesus disse de que esse meu homem se gana todo mundo e perde a si mesmo. E outro evangelista traduz, perde a sua alma. Ou seja, que a alma é o si mesmo. E aquele azeite que temos recebido no Espírito, nós temos que tomar em nossas vasilhas. Então, na vasilha e consigo, tomar consigo com a sua alma, equivale a vasilha, se dá conta? Tomar consigo na vasilha, a vasilha é nossa alma. E a lâmpada é nosso espírito. E o azeite é o Espírito de Deus, que já está no espírito de todos os filhos, das 10 virgens, mas que Deus quer que tomemos também para a nossa alma.
E por isso essa divisão não só teórica, não só doutrinal, sino prática entre nosso espírito e nossa alma é de muita importância. E por isso o diabo não quer que isto seja conhecido. Que vamos pensar que espírito e alma é a mesma coisa. Vamos confundir o que vem de nós, sem diferenciar o que vem de Deus. Mas o Senhor quer que exista uma clara diferença, não só teórica, sino experimental. E exercitar a nossa responsabilidade sustentados pela fé na graça, uma fé que vem da promessa dele. Estamos contando com ele. Isto, tomar para nossa alma na vasilha, é possível. Porque foi feito pela metade das virgens. Então eles tomaram consigo, como os valentes de Gideão, tomaram da água que fluía e levaram para a sua boca. Os outros deixaram ela passar, eles não tomaram e levaram, não agiram do mesmo jeito. O Senhor falou para a Gideão: olha, os que façam assim, coloca aqui. Os que não, deixa este lado. Qual era a diferença? Tomar com suas mãos e levar para a sua boca. Tomarás espécies finas e farás este incenso, e farás este óleo. Tomarás da provisão e apresentarás um santuário para Deus. De onde? Da provisão em Cristo, que está toda no Espírito e que é um dom para nós. E aí está a terra, mas temos que pôr o pé na terra. E esse é o assunto de tomar, pôr o pé. Fazer exercício responsável na fé, se esforçar na graça. São dois remos. Você é uma nova criatura, porque você criou de verdade, se sua fé foi verdadeira, nascida e regenerou você, você é uma nova criatura criada. Efésios. Diz: o velho homem está viciado, despojai-vos. Por que podemos nos despolhar? Porque já foi acabado em Cristo e no Espírito já não existe. Se andamos no Espírito, renunciamos a viver por nós mesmos, invocamos o nome do Senhor, dependemos dele para tudo, crendo na sua fidelidade, já não vamos a viver sozinhos. Vamos estar tomando da provisão toda que está nele e no seu Espírito, que está em nosso Espírito, e temos que estar arraigados nele, para dele, crescer nele. O crescimento é por revelação e por obediência da fé. A Bíblia fala da fé, mas também fala da obediência da fé. A obediência da fé é contar com a fidelidade dele. Como disse, nos considera mortos. Se nos consideramos mortos ao pecado, não estamos fingindo nada. Estamos crendo na provisão. E se ele disse: e considerai-vos também vivos para Deus, em Cristo. Não olhe para você em Adão, olhe para você em Cristo, que é uma provisão, que é um presente, como o Espírito também. O Espírito não é vendido, é suministrado pela palavra ouvida com a fé que vem da própria palavra, que é a palavra que faz o ouvir. E pelo ouvir é que vem a fé. E pela fé que vem o Espírito. E o Espírito é que tem a provisão, que agora vai passando a nossa alma cada dia. Cada dia temos oportunidade de viver um dia dependendo da graça dele. Então, por isso há essa paradoxa. O velho homem foi morto, mas temos que nos despolhar. Aqui Efésios também fala, Colossenses.
Não é contradição, é aplicação. Quando você coloca o pé, na experiência você se despolha do velho homem. Na experiência você se coloca. Na fé em Cristo, Deus colocou você em Cristo e é a fé que faz apropriar-se disso. E por isso tem mandamentos em voz ativa. Sede fortalecidos é uma coisa. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, é voz ativa. É responsabilidade do novo nascimento, aquele que nasceu de novo, pode, já não é, como disse João, mandamento gravoso. É gravoso para a carne, mas aquele que nasceu de novo, vence o mundo, não é gravoso para o novo homem. Os mandamentos não são gravosos para o novo homem, que nasceu na santidade da verdade. Seus mandamentos, disse João, disse o Espírito, e eu digo também, não são gravosos, porque todo aquele que é nascido de novo, por que não são gravosos? Porque nasceu de novo, porque outra criatura não é o velho Adão. Cristo é o último Adão, quando morreu acabou com Adão, mas quando ressuscitou, ascendeu e enviou o Espírito, começou tudo de novo. E esse novo homem, disse, vestiu, Efésios 4:24, vestivos do novo homem criado. Esta é essa nova criação, o novo. Quando foi criado o novo homem? Quando Jesus ressuscitou e ascendeu e recebeu o Espírito que tomou tudo que é dele e passou para nós, não por obediência, sino para nos ajudar a obedecer. Bem? Por isso ele ressuscitou. Então agora ele envia o Espírito. E disse, e vocês, pergunta às igrejas da Galácia, vocês receberam o Espírito pela obra da lei ou por ouvir com fé? Qual é a resposta? Por ouvir com fé o Evangelho, recebemos a subministração do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é subministrado. Isso fala Filipenses, Paulo aos Filipenses e Paulo aos Gálatas. Fala dessa frase, subministração do Espírito. E em Filipenses, Espírito de Jesus Cristo, o azeite junto com a mirra, junto com a canela, junto com o cálamo, junto com a cássia, trazendo o que ele conquistou, o botim dele passando para nós, pela fé. Então agora diz, agora já pode ser considerado morto o pecado e ao mesmo tempo pode ser considerado vivo para Deus. E se está vivo porque está mesmo, porque aquele que tem o Filho tem a vida, porque nasceu de novo, e agora o que é impossível para a carne, é possível para Deus no Espírito. E por isso esse assunto também temos que ver. Vestível do novo homem criado segundo Deus. Já não segundo Adão. Esse foi o primeiro homem, mas este é o novo homem. Agora um novo cântico. E um cântico que fala dos remidos por Cristo. Então, não vamos pensar somente o que herdamos em Adão. O Evangelho nos anuncia o que herdamos em Cristo. Mas também Cristo nos deu um novo mandamento. Mas o novo mandamento de Cristo não é só um mandamento exterior. Agora é um mandamento da nova natureza, que é a lei do Espírito de vida em Cristo. O Espírito tem uma lei interior. O Espírito sempre está sendo impulsado a fazer a vontade do Pai e do Filho. E Ele está em nós para nos fazer andar nos seus mandamentos e estatutos.
ainda nos pequenos, e será chamado grande no reino. Não que vai ser salvo pela lei. Não, você é salvo pela graça. Mas essa salvação não é só do inferno, é também de sua fraqueza. E fraqueza teremos sempre na carne, mas podemos nos fortalecer em Cristo, no Espírito. Então a provisão não é só perdão, não é só para nos limpar, é para nos fazer nascer limpos, por natureza, já não adâmica, sino espiritual. E por isso o Evangelho inclui não só a morte, sino a ressurreição e a ascensão de Cristo. E por isso a salvação também inclui a alma e o corpo. Se dá conta? E também a conduta do crente nascido de novo. Conduta na família, conduta na sociedade, conduta na igreja. E quando se fala da conduta nos finais das cartas apostólicas, lembre-se, é nos últimos capítulos, nos primeiros fala da provisão. Primeiro fala do propósito eterno, no capítulo 1 de Efésios, por exemplo. No capítulo 2 já fala da provisão em Cristo. E já no capítulo 3 também já vai falando como vai passando de Cristo para nosso espírito, de nosso espírito para nossa alma. E se vocês, já que temos aberto aí em Efésios, querem me acompanhar, não precisa mudar de página, só retroceder ao lado esquerdo. Diz aqui no capítulo 3, porque Paulo orava, desde o verso 14, de Efésios. Por esta causa, Paulo já desde o capítulo 1 vem falando de uma causa, veio falando do propósito de Deus e da provisão de Deus para que esse propósito possa ser cumprido, graças à provisão dele e graças à cooperação amorosa dos nascidos de novo. Que os nascidos de novo podem e devem cooperar. Não estou falando da cooperação da carne, estou falando da cooperação dos filhos. A de Paulo que falava, somos colaboradores de Deus, como novo. Então diz assim, por esta causa, logo fala no capítulo 3:1, por esta causa. Ou seja, a causa de Paulo era a causa de Deus e de Cristo, agora é de Paulo e espero que seja a nossa causa também. Então diz, por esta causa dobro os meus joelhos ante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma nome toda a família nos céus e na terra, para que vos dê. Note a oração, que vos dê, porque essa é a promessa que nos daria. Então Ele quer que nós oremos, e quando oremos, creamos que temos recebido, e então receberemos. Temos que orar crendo que recebemos, e então recebemos. Então agora diz assim, vos dê conforme a riqueza da sua glória, o ser fortalecidos com poder no homem interior por seu Espírito. Aqui é voz passiva. É o presente primeiro. Essa é a parte de Deus. Deus vos dê por seu Espírito ser fortalecidos no homem interior. Então, isso que nós temos que pedir sempre. Que nós sejamos fortalecidos. Que dizia Paulo a Timóteo? Timóteo, que o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Nós pensamos que era um saludo poético. Não é nada poético, irmão, é o assunto mais prático que existe. Que o Senhor seja com nosso espírito. Isso que temos que pedir para nós e uns pelos outros.
Diz que se vemos nosso irmão cometer pecado que não seja de morte, que Deus não tenha decidido já levar a esse irmão ou irmã, pidamos a Deus que Deus lhe dê vida. Isso que temos que pedir. Se vemos nosso irmão pecando, o que temos que fazer é orar para que Deus lhe dê vida. Para que o Senhor tenha misericórdia, apesar dele, comece a perceber algo novo que não é dele. Que é o dom de Deus, a subministração do Espírito de Jesus Cristo. Então, orar, que Ele dê para nós e também que dê aos outros irmãos, especialmente aqueles irmãos que vemos fracos, que estão pecando porque estão fracos no homem interior. Então, o que temos que fazer é orar, crendo. Orar crendo. Pedirá a Deus e Deus lhe dará vida, porque Ele prometeu que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dará. Porque não é na base de nós, de nossa justiça própria, mas a justiça de Cristo pela fé. Que não deixamos de lembrar, que estamos lembrando a parte orgânica, tem como base o por nós, a provisão dele. E sobre essa base que vamos usufruindo e algo vai passando em nós. Aí vamos sendo transformados pela renovação de nosso entendimento, que é parte do arrependimento, que é mudança de entendimento. Agora, ver as coisas desde o ponto de vista de Deus. Então, aí, olha o que diz a continuação. Que os dê, conforme a riqueza de sua glória, verso 16 de Efésios 3, ser fortalecidos com poder no homem interior. Esse é o primeiro ponto. Agora diz, para quê? Para que ser fortalecidos? Para que, pela fé, habite Cristo, pela fé, em vossos corações. Agora, note, o coração está formado da alma junto com a consciência do Espírito. O coração é onde emana a vida, é a porta de onde o que Deus colocou no Espírito passa para a alma. Essa relação de Espírito com alma, isso é o coração. Você coloca os verbos que se aplicam às funções do coração em uma concordância, e aí você vai descobrir que também são as funções de nossa alma com as funções de nossa consciência no Espírito. Porque do coração mana a vida vem do Espírito de Deus a nosso Espírito, e daí passa a nosso coração, o resto do coração que é nossa alma. Chega a ser o Espírito de nossa mente, assim fala em Efésios, o Espírito de nossa mente. Ou seja, primeiro chega nosso Espírito, às vezes falando em outras línguas, porque o Espírito nos ajuda, e se não entendemos, pedimos a Deus compreender, e aí o propósito de Deus é que o rio que brota debaixo do trono de Deus, quando estamos submetidos a Deus, brota o rio em nosso espírito, e daí passa para a nossa alma. Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. E aí passa meu entendimento, e também nos faz ter o mesmo sentir em Cristo. A emoção também é afetada pelo Espírito para simpatizar com o Senhor e representar Ele, ser moldeados quando Ele vai fluindo de dentro para fora, e também vai vivificando nosso corpo mortal. Às vezes estamos esgotados, exaustos, cansados, enfermos, moribundos, mas Ele nos ajuda, nos esquecemos. Você não tem se dado conta de nosso irmão Stephen Cow? Um irmão já de 100 anos,
Às vezes com Parkinson está sentado aí, com seu movimento, mas quando tem que passar a dar testemunho do Senhor, se esquece do Parkinson, de tudo, prega 2 horas inteiras. Tem 100 anos. Eu só tenho uns pedacinhos. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque não ele sozinho, porque ele confia no Senhor, conta com o Senhor e deixa que o Senhor haja com ele e ele faz com o Senhor. Assim como o Pai fez com Cristo, assim o Pai quer fazer com Cristo e com o Espírito e conosco. Conosco também. Então, essa parte conosco temos que apresentar nossos membros como instrumentos e nos apresentar como ressurretos. Como se vai apresentar como ressurreto? Porque você crê no Senhor, que de verdade Ele ressuscitou e seu Espírito ressuscitou você também. Seu Espírito já está ressurreto, já tem vida ressurreta, que vai passando toda nossa vida, nossa alma. E essa é a salvação da alma. Tomar consigo azeite na vasilha. Já temos no Espírito, mas tem que passar a alma. Ou seja, tem que passar do Espírito ao coração, que inclui a mente, que inclui as emoções, a vontade e a consciência do Espírito. Por isso o Senhor disse, vais fazer isto, Moisés, e ao povo, vais colocar um testemunho que eu vou te dar. Eu vou te dar um testemunho, e vais colocar esse testemunho lá dentro, lá no lugar santíssimo. Vais colocar estas tábuas da lei lá dentro da arca. Vais colocar esta vara de Arão que reverdeceu lá dentro da arca. Vas colocar este maná que não se corrompe lá dentro da arca. Aí vem falando das funções do nosso espírito, que vem a nosso espírito. Mas essa arca tem que colocar numas travessas, vamos dizer, nas rodas. As travessas são as rodas da arca. Assim como o trono do Senhor está sobre esses querubins que têm umas rodas, e o Espírito está nas rodas para levar o trono do Senhor. Assim também é essa mesma coisa, são as travessas, são um instrumento de circulação da arca. Aquelas travessas tinham pontas para o véu que separava o Santíssimo do Santo. Então, se aqui tem um véu, aquelas pontas apareciam assim no lado do Santíssimo. Ou seja, a direção para a alma vem do Espírito. Ele coloca um testemunho em nossa alma que tem que passar o Espírito. Orarei com o Espírito, orarei também com o entendimento. Se veio o mover do Espírito, tenho que pedir poder interpretar, entender o mover do Espírito. Às vezes ele se move e não entendemos, mas temos que orar. Senhor, o que me estás querendo falar? Às vezes não entendemos, mas você ora, pede e abre uma porta para que do Espírito dele, que está em nós, passe a nossa alma para pensar como ele pensa, sentir como ele sente, falar como ele fala. Mas temos que estar em união com ele, crendo que ele mora em nós e agindo em nome dele. Por isso somos o corpo dele, seu corpo. Então ele tem que passar. Essa salvação é também para a nossa alma. E essa requer toda a nossa vida. Temos oportunidade cada dia de invocar ao Senhor crendo e contar com Ele, e nos levantando em nome dEle, nos apresentando como vivos, tendo-nos considerados mortos para o pecado. Não vou ouvir essa chamada, tem outro que me está chamando, que está me convidando para fazer com Ele, como o Pai mostra, porque ama o Filho,
mostra o que ele está fazendo para que o Filho faça juntamente com ele. E a mesma coisa acontece conosco. Você foi comprado, e o Senhor mora em você, e lá dentro, de maneira suave, está nos treinando para entender Ele. Não ficar naqueles rebuliços da alma, agitados com o homem exterior. Quando Elias estava na cova, ele não se mutou por aqueles fogos, aqueles furacões. Ele conhecia Deus, mas quando veio aquele silvo apacível, ele sabia quem que era. E nós precisamos conhecer esse mover suave do Espírito do nosso ser, como aquele cavalo que tem seu ginete, quando já tem sido treinado, não precisa, senão um pequeno estirãozinho assim, para a esquerda, para a direita, Mas, no princípio, não aceitamos nem que coloque a mão, vá uma patadona para lá, outra para cá. Assim, ninguém pode nem nos tocar, porque já pateamos todo, ninguém pode subir acima de nós. Como falavam os gaúchos, não? Sobre meu cavalo eu e sobre eu meu sombreiro. Mas nós não podemos falar. Nós éramos gaúchos, mas agora somos cristãos. Sobre nós, nosso Senhor. Sobre as asas dos querubins, sobre as cabeças deles, sobre a expansão, o trono, e sobre o trono o Senhor. E nós somos o jumentinho. Nós somos o jumentinho. Então, quando ele faz assim, já entendemos. Quando somos treinados, não precisa cravar aquela, não sei, já me esqueci o nome daquela. Espora. A espuela, espora, porque a espora em espanhol é outra coisa, mas agora já sei que é. Obrigado. Então, amado, aí vem esse assunto. Elias somente percebeu aquele silvo apacível e sabia quem que era, porque o Senhor é bem discreto. Os demais nem se dão conta que essas folhas da árvore se estão movendo para delatar a presença dele para os céus. Vê? E então ele fala para a direita, para a esquerda, aqui está fechado, aqui está aberto. Como aquele sinaleiro, só que o sinaleiro nosso tem 3 cores. O sinaleiro nosso é o urim-tumim, tem 12 cores. E todas elas, as 12, têm que dar uma aliança, um arco-íris. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, tendo chegado a um acordo que nos conduziu o Espírito. Não impor muitas regras, só estas coisas mínimas necessárias, o que é em relação com a chave do Evangelho. Urim-tumim, peitoral do juízo, a comunhão do Espírito, juntando os distintos ângulos dos distintos servos de Deus. Este olha esse ângulo, este olha o outro ângulo, e este outro, e todos olhamos diferentes ângulos, mas o Senhor está em todo nos ajudando a nos complementar. Parece que a maneira como Lucas apresenta o Sermão do Monte tem algumas variantes em comparação com São com São Mateus, mas, irmão, também Lucas é inspirado. Se Mateus não falou, junto com as bem-aventuranças, dos ais, Lucas sim se lembrou dos ais. E no Sermão do Monte, o Senhor falou também dos ais. Quando lemos Mateus, não lembramos de ais. Mas o Espírito lembrou dos ais. Como esqueceu Mateus, não esqueceu Lucas. Graças a Deus também por Lucas. Tem coisas que eu esqueço, mas outro não esquece. E coisas que outro esquece, pode ser que eu me lembre. E assim juntos, nos ouvindo o Espírito na comunhão, mas uma coisa que seja produzida por Ele,
algo realmente nascido dele, não uma fabricação conciliar, porque existem concílios que vão perseguir os que seguem o Espírito. Então temos que seguir o Espírito, porque agora vem que sereis entregues nos concílios, nas sinagogas, na religião, que quer impor uma quadratura, porque não conhece o Espírito. Então quer quadricular todo mundo. E não podemos ser quadriculados. Você tem que ser configurado a Cristo na parte sua. Mas a sua parte, a minha parte, não é tudo. Precisamos dar lugar ao Espírito em todos, sem quadricular ninguém. Que o dedo seja dedo, que o nariz seja nariz. Não precisamos fazer da nariz um dedo, nem vice-versa. Precisamos de todos os dedos, de direita, de esquerda, gordos, fraquinhos, tudo. Precisamos cada qual, como Deus está fazendo. Claro, todos temos ainda algo que temos que seguir aplicando Cristo. Mas é só Cristo que tem que se formar e aparecer entre nós. E não somente desde nosso ângulo. Por isso a arca tinha carregadores no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste. Amém? E por isso as coisas às vezes são contadas 3 e 4 vezes e com variantes, não para nos confundir. As variantes não são para nos confundir, sino para completar e complementar. Não temos que nos escandalizar com as variantes. Temos que aproveitar as variantes, porque o Senhor não se vai molestar com isto. Mas o Senhor gosta que a luz dele apareça com diferentes cores. E por isso a mesma luz, quando entra no topázio, é refletida com uma cor diferente que quando entra na esmeralda e no safiro. Porque Deus sabe que o safiro tem uma composição química, tem também uma composição física, tem umas coisas adentro dele que fazem que a luz branca saia azul. Deus não está tirando o safiro. Está usando o safiro como safiro. Está usando o irmão tal como tal. Não precisa ser todos quadriculados. A luz vem e entra no safiro e sai azul. A mesma luz sai verde na esmeralda. Sai vermelha no rubi. Me compreende, irmão? Você vê a luz como sai através de Mateus. Ninguém se deu conta de que faltava o regime de exceção no assunto de matrimônio e divórcio. Lucas, que se lembrou dos ais, não se lembrou da exceção estabelecida por Jesus, a salvedade. São Mateus se lembrou, graças a Deus que se lembrou 2 vezes, para que molde 2 ou 3 testemunhas, custe toda a palavra. No capítulo 5, no capítulo 19, ele falou da salvedade que falou Jesus. Mas parece que Marcos não lembrou. Lucas não lembrou. Mateus lembrou. Agora Lucas lembrou os 6, Mateus esqueceu. Então se dá conta? A luz vem e é refletida segundo a pedra. E a pedra existe. Se você lê no grego o Novo Testamento, vê que o estilo do grego de Marcos é mais popular que de Lucas, é mais ático, mais clássico. Você vê a personalidade de cada um deles. E Deus quer que sua luz seja projetada em conjunto. Pareceu bem ao Espírito e a nós, tendo chegado a um acordo, não enfatizando aquelas coisas que
não são as necessárias, senão a essência do Evangelho e o mínimo para não criar dificuldades na igreja. Mas este é esmeralda, sua luz vai ser verde. O outro é safiro, sua luz vai ser azul. E que é o azul? É um aspecto do branco. E que é o verde? Outro aspecto do branco. E o vermelho, outro aspecto do branco. O branco tem tudo. Então a plenitude de Cristo está no corpo, sendo refletido de distintos ângulos. Isso que é Urim Tumim. Urim, luzes, plural. Quando estamos na igreja, irmão tem luz sobre algo, e o irmão tem luz de outro aspecto, e outro tem outra luz. E também perfeições, são as perfeições plural de Cristo se manifestando na igreja. Esse é o pectoral, esse é o sinalero. Não só amarelo, verde, vermelho, não. 12 cores diferentes, 12 pedras, plenitude por todo lado. Que maravilha essas luzes e perfeições que são o juízo do Senhor passado à igreja. Assim como um filho se negou a si mesmo e agora julga segundo o pai, nós também temos que nos negar a nós mesmos para refletir a luz segundo nossa história, segundo nossos traumas que nos dão sensibilidades diferentes. Mas não é para que o trauma prevaleça, mas que o trauma nos ensine. Não vamos dirigir a igreja com nossos traumas, mas vamos aproveitar nossas aflições, como disse nosso irmão Paul Wilhelm, aproveite suas aflições. Amém? E cada um vai refletir a luz segundo a estrutura interna de cada pedra. E essa estrutura tem muitos fatores que influem na maneira como temos sensibilidades diferentes. Então, tudo isso, irmão, é parte desse suministrado Espírito, dessa formação de Cristo coletiva, nessa edificação do corpo, no crescimento, na regeneração, na renovação da alma, na vivificação do corpo, desse aspecto futuro da salvação, que se vos trará salvação futura, que será trazida quando Jesus Cristo seja manifestado, e tem a ver com o nosso corpo. Será salvo. Já somos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma, e nosso corpo vai ser salvo, e ainda já temos uns adelantamentos dos poderes do século vindouro, neste corpo mortal, neste século. Então, essa salvação inclui muitos aspectos, e é necessário ter todos os selos presentes. Vamos orar a nosso Senhor. Querido Pai amado, quanto precisamos de Ti, graças a Deus porque precisamos de Ti, porque nos criaste para viver contigo, para viver ao Senhor, viver com o Senhor também. Senhor, você é nossa vida, enche-nos de Ti, enche-nos do Teu Espírito, coordina-nos porque o Senhor é o nosso coordenador. Oh, permite, Senhor, que possamos ser sensíveis e moldeáveis nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.